Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade no conteúdo de monômios e polinômios. Só que vamos começar a trabalhar operações. E as operações trabalhadas hoje vão ser a adição e a subtração de polinômios, tá? Então só adição e subtração, nada mais além do que isso. Então, primeiramente, antes de pensar como eu vou adicionar e subtrair polinômios, eu tenho que lembrar de uma coisa: termos semelhantes. O que são isso? São aqueles monômios que possuem a mesma parte literal. Então, lembrando, o que é parte literal? É a letra. Se a mesma letra for compatível com os monômios, aí eu posso fazer a operação entre eles. Um exemplo de uma parte literal que seja igual, Por exemplo, aqui eu tenho 2x ao cubo y e menos 13x ao cubo y. Eles são semelhantes? São termos semelhantes porque as partes literais x ao cubo y, elas são iguais. Então, lembrando, eu só posso fazer operações de mais e de menos quando suas partes literais são iguais. Tá? Outro exemplo aqui, eu tenho menos 8ABC e o 125 ABC. São semelhantes? São, porque suas partes literais A, B e C são iguais, ok? Se você prestar bastante atenção nessa parte aqui, o restante é bem tranquilo. Então vamos para exemplos. Primeiro exemplo, efetue a soma e subtração polinomial. Então tem aqui a primeira questão, letra A, Eu tenho entre o parênteses 15x ao cubo menos x ao quadrado mais 8x menos 7, fecha parênteses, mais, abre outro parênteses, 12x ao quadrado mais 5x mais 9, fecha parênteses. Como eu vou fazer essa questão? Primeiro eu tenho que fazer o jogo de sinal para eliminar esses parênteses. Aqui, o primeiro parênteses, está vendo que na frente dele aqui não tem nenhum sinal? Então quer dizer que é mais. Então não precisa de preocupar. Simplesmente, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, 15x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x menos 7. O que eu fiz? Só eliminei esse primeiro parênteses e reescrevi todos os monômios aqui. Na verdade, polinômio, porque eu tenho vários monômios. Só reescrevi. Agora, o importante é o que você vai fazer depois. Por quê? Aqui, fora do parênteses, eu tenho um sinal de mais. Então, eu tenho que lembrar de fazer o jogo de sinal. Como eu faço quando eu estou multiplicando ou dividindo, tá? Então, vamos recapitular o que é esse jogo de sinal. Quando os sinais forem iguais, o número continua, ele vai ser positivo, tá? Quando os sinais forem diferentes, esse número passa a ser negativo, certo? Então aqui, aqui é mais, o 12x ao quadrado, tá vendo que não tem nada aqui? É positivo. Então, para eliminar esse parênteses, o que acontece? Eu vou fazer o jogo de sinal de mais com mais, continua mais. Então, 12x ao quadrado é positivo. E aí eu vou para o próximo. Aqui é mais, aqui também. Então, mais com mais 5x, mais com mais 9. Eliminei o parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação de soma e subtração entre os monômios que têm a mesma parte literal. Então, vamos lá. X ao cubo, tá aqui o primeiro valor. Você pode observar que não tem nenhum x ao cubo mais, então ele já é o começo do resultado meu. X ao cubo. E aí eu vou procurar a próxima parte literal com um grau menor, Então eu comecei com um grau maior, 3. Eu sempre começo assim, grau maior, aí depois vem para o grau menor e assim por diante. Então agora o grau menor é 2, x ao quadrado. Então vem aqui, x ao quadrado, aqui eu tenho 6 negativo, Então vamos lá, tem menos 6. Aqui também é x ao quadrado, só que aqui é 12 positivo. Tá? Então eu vou efetuar a operação entre esses dois valores, o menos 6 mais 12. Quanto que dá isso? Menos 6 mais 12, eu vou lembrar daquela regrinha, Ou eu posso fazer o contrário, 12 menos 6 dá 6. Ou eu faço lembrar da regrinha, sinais diferentes, eu conservo o sinal daquele que for maior. Quem é maior? É o 12, Então eu vou conservar o sinal dele, o sinal dele é positivo.
conserva o sinal do maior e subtrai 12 menos 6, 6. E aí eu vou colocar a parte literal aqui, que é comum para os dois. Beleza? O segundo resultado já está aqui. Então, esses que eu já sublinhei de azul, já passei já. Falta quem? Vou para o 8x, perdão, 8x e o 5x. Aqui eu tenho 8x mais 5x, é só somar, dá 13x. Tranquilo. O que vai ter mais dificuldade é quando o valor é positivo e o outro é negativo, mas isso aí é de boa, tá? Só lembrar da regrinha, tá tranquilo. Então, 8x mais 5x deu 13x, só somar a quantidade, né? Você repete a parte literal, que é o x, e soma o coeficiente, 8 mais 5, 13, tá? Por fim, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 7, que não tem parte literal, ele vai somar com aquele número que não tem parte literal, que é o 9 positivo, tá? Então, 7 negativo mais 9. Menos 7 mais 9. Ah, professor, e agora? Né? Conserva o sinal do maior. Quem é maior? É o 9. Então, aqui o resultado meu vai ser positivo. E aí, 9 tira 7, sobra 2. Tá bom? E aqui está o meu resultado final. Certo? Só isso. Então, vamos para o próximo exemplo. Letra B. Tem 4a ao quadrado menos 16ab mais b ao quadrado. Aqui já modificou porque é menos, tá vendo? Então, tem que fazer o jogo de sinal para eliminar esses parênteses dessa conta aqui, que é 8 ao quadrado mais 26ab menos 9b ao quadrado. Primeira parte, lembrando, eu vou só repetir, 4a ao quadrado menos 16ab mais b ao quadrado. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal, ó, aqui é menos, o 8a ao quadrado é positivo, porque não aparece nada é positivo, tá? Quando não aparece é positivo. Então, menos com mais, menos 8a ao quadrado, só repete, tá? Depois, menos com mais, menos 26ab, menos com menos é mais, 9b ao quadrado. Ah, professor, peraí, só um pouquinho que eu estou muito com dúvida nessa questão do jogo de sinal. Funciona da seguinte forma: se você tem dois sinais mais, né, que estão multiplicando, o meu resultado vai ficar positivo. Se eu tenho dois sinais que sejam negativos, meu resultado continua positivo. Por quê? Sinais iguais, meu resultado é positivo. Quando são diferentes, por exemplo, o mais e o menos, ele vai ser menos, ele vai ser negativo. E quando eu tenho um menos que multiplica um mais, ele vai ser menos, tá? Foi o que eu fiz aqui. Menos com mais deu menos, menos com mais deu menos, menos com menos deu mais, tá? Depois de feito isso, eu vou pegar aqueles que têm a mesma parte literal, que são semelhantes. Vou começar pelo a ao quadrado. Tá vendo aqui, ó, a ao quadrado? Eu vou procurar se tem um que seja semelhante a ele. Eu achei, menos 8a ao quadrado. Não tem mais nenhum? Então o cálculo vai ser o quê? 4 menos 8. E aí meu resultado vai começar negativamente, porque o 8 é maior do que o 4. 8 tirou 4, sobrou 4 ao quadrado, certo? Agora eu vou para o próximo. Vou para o b ao quadrado. B ao quadrado aqui, ó, tá vendo aqui que eu não tenho nenhum número, não coeficiente apresentável aqui, ele está omitido, porque é 1, tá? Então é 1b ao quadrado. Aqui eu tenho 9b ao quadrado. Vou juntar os dois. 1 mais 9 vai para 10b ao quadrado. Como aqui é positivo, então ele só pode ser positivo, porque eu estou somando os dois, né? 1 mais 9, 10b ao quadrado, certo? Próximo. Não tenho mais nenhuma potência, nenhuma parte literal que é elevada a 2, grau 2, então eu vou para o próximo, que seja AB, né? As duas partes literais, A e B. Aqui eu tenho 16 negativo e aqui eu tenho 26 negativo. Então, qual vai ser o cálculo que eu vou fazer aqui, né? Com os coeficientes? Menos 16, menos 26, certo? A parte literal só conserva. Então, vou fazer o cálculo entre esses dois valores. E aqui, ó, 6 mais 6 vai dar 12, né? Sobra 1. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Então, vai dar
menos 42. Ah, professor, então aqui o senhor somou, somei. Por quê? Aqui eu tenho 16 negativo e aqui eu tenho 26 negativo. Quando eu tenho os sinais são iguais, eu conservo o sinal e somo. Então, conservei o sinal e somei 26 mais 16. Tá? Então, aqui meu resultado vai ser de menos 42. E aí, a parte literal que é comum entre eles é o AB, que é igual. E aqui eu vejo que eu sublinhei todos os valores, todos os monômios, então eu finalizei minha conta e esse é o meu resultado, tá? Aqui eu estou fazendo bem com calma, então por isso que é um processo um pouco mais demorado. Aqui, letra C, 5x ao cubo, já vou repetir ele, porque ele não tem parênteses, não tem nada, então só repetir ele. E aqui eu já vou fazer o jogo de sinal, ó, menos com mais, menos 6x ao cubo, menos com mais, menos 8x ao cubo, y, menos com menos, mais 7xy ao quadrado, menos com mais, menos y ao cubo. Agora, vamos lá. Vou começar pelo x ao cubo, aqui ó, x ao cubo, eu não tenho, opa, tem aqui, x ao cubo aqui ó. Então vamos lá. Aqui eu tenho 5 menos o 6. 5 menos 6, menos 1x ao cubo. Depois, eu vou para o y ao cubo aqui, ó. Porque não tem ninguém, né? Então, y ao cubo menos y ao cubo. Ah, professor, qual que é a diferença desses dois agora? Aqui ficou menos 1x ao cubo, menos y ao cubo. Eu colocando 1 ou não colocando 1, eu vou entender que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, colocando ou não colocando não tem problema, tá? Posso omitir também se quiser. Depois eu vou para a parte do x ao quadrado y. Aqui, ó, observe que aqui eu tenho x ao quadrado y. E aqui é xy ao quadrado. Então, nota a diferença. Não posso somar os dois porque ele não tem a mesma parte literal. Então, o que eu faço, professor? Só repete. Menos 8x ao quadrado y, que foi esse daqui, e por fim este, porque não tem a mesma parte literal, nem tem uma igual a ele, então não posso calcular ele com ninguém, então só repete, mais 7xy ao quadrado, ok? Próximo, pessoal, aqui agora, letra D. Letra D bem tranquila, pois ela tem 2 termos no primeiro parênteses e 2 termos no segundo parênteses, então é bem mais fácil. Primeiro, os 2 termos aqui eu vou só repetir, tirar do parênteses, não tem que fazer modificação nenhuma. Aí agora, para o segundo termo, eu vou ter que fazer a modificação, porque eu vou ter que fazer o jogo de sinal com o sinal positivo que está fora, né? E aí, mais com mais, continua, mais 2n, mais com menos, menos 3m ao quadrado. Então, na verdade, aqui nem modificou, né? Por conta que na frente desse parênteses eu tenho um sinal de positivo. Muito importante notar essa diferença. Quando o sinal é positivo, geralmente o que está dentro do parênteses não vai se modificar, tá? Mas quando ele for negativo, os sinais todos vão sofrer alterações. Então tem que ficar muito atento a isso. Aqui, ó, vou pegar os termos semelhantes, 5m ao quadrado menos 3m ao quadrado. Então, 5 menos 3, 2, parte literal eu só conservo ela, m ao quadrado. Depois eu tenho 3n negativo somado a um 2n positivo, né? Então, menos 3n mais 2n vai me sobrar 1n negativo. Eu posso colocar 1n ou menos 1n ou menos n, tanto faz, é mesmo resultado, tá? Aqui finalizou, letra E, agora eu tenho fração. Então um pouco mais difícil, né? Mas é bem tranquilo, só prestar bastante atenção que vocês vão conseguir. O primeiro parênteses, 2 termos que eu tenho aqui, eu só vou repetir. X menos 2 terço de y. Agora aqui eu vou fazer o jogo de sinal, porque aqui eu tenho um sinal negativo. Então, menos com menos, mais y, menos com mais, menos 1/4 de x. E aqui eu já fiz a transformação, eliminei o parênteses, agora eu vou calcular. Como eu vou fazer o cálculo dessa questão? Os termos semelhantes, eles têm que estar
um ao lado do outro, né? Para calcular vai ficar mais fácil. Então aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x. Então eu vou pegar aqui, ó, x menos 1/4 de x. Pessoal, nesse aqui eu vou separar, tá? Porque eu tenho fração, então soma de fração não é simples. Então aqui, x menos 1/4 de x. Já foi os dois termos semelhantes. Agora eu tenho esse outro termo aqui que é semelhante a esse termo. Como esse aqui é negativo e esse aqui é positivo, eu vou começar pelo positivo, tá? Vou reescrever o positivo aqui, ó. Mais y menos 2/3 de y. Pronto. Agora é só fazer o cálculo entre as partes, ou os coeficientes, né? As partes literais eu só vou repetir. Mas aí fica um pouco mais difícil porque somatória e subtração de fração, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer o MMC, tá? O mínimo múltiplo comum, ou eu posso simplesmente fazer a transformação. Aqui, ó, eu tenho, ao lado do x eu não tenho nada, quer dizer que é 1. Só que como eu tenho que somar subtrair com outra fração, eu tenho que colocar um denominador 1 também. Então, para calcular isso aqui, ficaria 1, eu vou fazer ele um pouco separado aqui, porque ele tem pouco espaço, ficaria 1 sobre 1 menos 1/4. Eu vou fazer o cálculo separado dos coeficientes. Como eu vou fazer o cálculo dessa questão? Vou lembrar do mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum me diz que entre 1 e 4, meu mínimo é 4, tá? Ou, melhor ainda, vou fazer de uma maneira bem mais simples para vocês entenderem. Olha para vocês verem. Tá vendo que o denominador aqui é 4 e aqui é 1? Esse denominador tem que ser 4 também. Então, eu tenho que pensar em um número que eu vou multiplicar o 1 para virar 4. Fica fácil, né? Multiplica ele por 4. E aí eu vou multiplicar o número de cima por 4 também. Então, ó, vou reescrever essa fração aqui, ó. 1 vezes 4 é 4, dividido por 1 vezes 4 é 4. A segunda fração eu só vou repetir, menos 1/4. E aqui eu calculo, 4 menos 1, 3, e o meu denominador, como eles são iguais, eu só vou repetir ele. Então quer dizer que o x, né, a parte literal x, vai ficar como o resultado dela? 3/4 de x, certo? Agora eu vou fazer o cálculo da outra fração. A outra mesma coisa. Aqui ao lado do y não tem nada, é 1 dividido por 1, né? Porque é uma fração. Então, 1 dividido por 1 menos 2 dividido por 3. Mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Eu tenho que deixar esse denominador 1 como 3, então multiplico por 3. Multiplico de cima também por 3. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Menos, segunda fração só vou repetir, 2/3. E aí, qual vai ser o resultado dessa conta? 3 menos 2, sobra 1 dividido por 3, que é o denominador, só vou repetir. Então, é 1/3. Lembra que aqui, ó, positivo, então mais 1/3 de y. E aqui eu cheguei à minha conta final, tá? Para finalizar nossa aula, tem mais exemplos aqui para eliminar parênteses, colchete e chave, reduzindo os termos semelhantes, simplifica as expressões algébricas. Mesmo esquema da outra atividade, né? Que eu vou vir aqui, vou repetir, ó. 20x ao cubo. Aqui eu tenho um sinal de menos, então menos com mais, menos x ao quadrado. Menos com mais, menos 4x, menos com menos, mais 2. Vou eliminar esse outro aqui, ó, que é positivo, mais com menos, menos 4x ao cubo, mais com menos, menos 2x ao quadrado, mais com mais 3. E aqui, para finalizar, aqui é menos, aqui é mais. Então, menos com mais, menos 2x, menos com menos, mais 2. E agora eu vou pegar as partes literais que são iguais. Nesse caso aqui eu tenho 20x ao cubo e menos 4x ao cubo. 20x ao cubo menos 4x ao cubo vai ficar o resultado de 16x ao cubo. Depois, vou partir para x ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 2x ao quadrado.
menos 3x ao quadrado. Soma eles. Aqui, menos 4x menos 2x. Então, menos 4 menos 2, menos 6x, ok? Por fim, eu vou ter aqui esse número que não tem parte literal, então é 2 mais 2, que é 4. E aí, finalizei minha conta, tá? Beleza. Agora eu vou partir para outro, a letra B. Aqui eu já tenho um colchete, eu já tenho o parênteses, então é um pouco mais complexo. Vamos lá. De primeira, eu observo que aqui dentro do parênteses que eu tenho que eliminar ele, não tem como calcular ninguém que está aqui dentro. Então, eu vou eliminar ele. Eu vou repetir o restante, ó. 4A mais 3B mais C. Aí, para eliminar esse parênteses, eu vou efetuar o jogo de sinal. Menos com mais, menos A. Menos com mais, menos 3B. Menos com menos, mais 2C. Eliminei esse parênteses, então só reescrevo o colchete aqui. Menos, vou efetuar já também a eliminação desses parênteses aqui, ó. Menos com mais, menos 2B, menos com menos, mais 2C. Beleza. Agora o que eu posso fazer? Eu vou calcular o que está dentro do colchete para depois eliminar. Então, 4A mais, repetir o colchete. E aí eu vou simplificar o que tem aqui dentro, né? Aqui o 3B eu calculo com esse 3B, ó. Menos 3B, menos 3B, menos 6B. Aqui eu tenho um C e aqui eu tenho 2C. Então, 1 mais 2C, 1C mais 2C vai ser 3C. E sobrou para mim, né, o A negativo, que eu vou só conservar ele. E aí eu reescrevo o restante da expressão. Então, reescrevo o colchete, 2B mais 2C, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse colchete. Então, 4A, mais com menos, menos 6B, mais com mais 3C, mais com menos, menos A. Eliminei o colchete e reescrevo o restante da expressão. Menos 2B mais 2C. E agora, não tem colchete, não tem parênteses, não tem nada, então é só pegar os termos semelhantes e somar eles. Vou começar pela letra A, parte literal A. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho menos A. Então, 4 menos 1A, 4A menos 1A, vai para 3A. Depois eu vou para o B. Aqui eu tenho menos 6, aqui eu tenho menos 2. Menos 6B menos 2B, menos 8B. Soma eles, são negativos, tá? Por fim, a letra C, 3C, 2C. O 3C é positivo e o 2C também é positivo. Então, 3 mais 2, mais 5C. E aqui eu finalizo a minha conta, tá? Por fim, para finalizar essa aula, que está muito grande, né? Infelizmente, não tem como, pessoal, explicar esse conteúdo, ele é bem complexo. Então, tem que ter maior cuidado e eu estou explicando bem detalhado para vocês. Na letra D aqui eu tenho chave, tem colchete, tem parênteses. Dentro do parênteses não dá para eliminar ninguém, então vou ter que reescrever tudo até eliminar esse parênteses. Então tem aqui o YZ menos XZ. Vou eliminar o que está aqui dentro, ou eliminar o parênteses na verdade. Então eu tenho que fazer o jogo de sinal com todo mundo que está aqui dentro. Mais com mais é mais XY, mais com menos, menos XZ, mais com menos, menos YZ. E aqui eu repito, mais YZ, colchete, chave, certo? Agora, aqui dentro desse colchete, dá para fazer algumas operações, né? Eu tenho aqui um X e um Z positivo e um X e um Z negativo. Então aqui eu tenho 1, menos 1, o que vai acontecer com esse XZ? É zero, tá? Vai zerar ele. Aqui eu tenho XY, aqui eu tenho YZ e aqui eu tenho um YZ. Opa, peraí. Aqui eu tenho um YZ e um YZ, então a mesma parte literal. Um é negativo e o outro é positivo. Então eu tenho 1, menos 1 vai dar zero. Então aqui, ó, zerou também. O que aconteceu? Vou reescrever tudo que continuou aqui, ó. 4xy menos
menos a chave menos YZ menos, e aí abre o colchete. O que sobrou para mim? Só o mais XY. Fechei colchete, fechei chave. Diminuiu bastante a minha conta, porque vários foram eliminados. Então aqui, ó, 4XY menos chave menos YZ. Agora o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o colchete. Eliminando o colchete, faço jogo de sinal. Menos com mais, menos XY. E aí eu fecho com a chave, porque o colchete já era. Esses dois termos, eles não são semelhantes, então eu vou eliminar essa chave. Repetindo aqui, ó, 4XY, menos com menos dá mais YZ, menos com menos dá mais XY. E para finalizar, eu tenho aqui um 4XY e um XY. 4 mais 1, 5XY mais YZ. E aqui eu finalizo minha conta. Até que enfim, né, pessoal? Então, obrigado pela participação. Vou deixar um espaço aqui para tirar um print. Às vezes ajuda para verificar os resultados. E fiquem com Deus e até a próxima aula.